Olá, pessoas! Então, hoje vamos falar um pouco sobre, dentro do aspecto do carnaval, as fantasias e as máscaras. Sim, é um assunto novo, né? Vamos iniciar um assunto novo. E dentro desse assunto vamos falar sobre as máscaras. Vamos falar sobre fantasias e máscaras dentro do aspecto do carnaval, certo? Como vocês já sabem, ritual de estudos, pegar caderno, caneta, lápis, papel para anotar os pontos principais que vão ser descritos na aula, certo? Inclusive dúvidas que possam surgir para, posteriormente, no momento da live, vocês tirarem, elucidarem essas questões. Vamos lá? Então, as máscaras. Primeiramente, vocês já sabem, né, que ao longo da história da humanidade, as máscaras elas foram utilizadas com os fins mais distintos, ou seja, com as finalidades mais diferentes possíveis, de acordo com a cultura do povo, com a religiosidade do povo, que utilizavam, que eles adotavam, e geralmente elas permitiam o acesso a universos regidos pela imaginação ou dimensões espirituais invisíveis, ou seja, era um elemento ritualístico, né, como vocês já imaginavam, e ela tinha a função, obviamente, de aproximar com os deuses, interagir com entidades naturais ou sobrenaturais, responder a estímulos dos deuses, tentar agradecer, orações, pedidos de chuva. Então, vários elementos estariam dentro desse leque de possibilidades de uso para máscara. Então, as máscaras elas tinham como finalidade, né, trazer diferentes elementos da cultura e da religiosidade desses povos antigos. E, obviamente, ele surgiu justamente nesse período. Um fato interessante é que na pré-história as máscaras, acredita-se que ela tinha, logo de início, ela tinha uma perspectiva, primeiro, de proteção, segundo, de camuflagem. Então, conseguiam se camuflar, se disfarçar, utilizando esse elemento, né, cobrindo o rosto, para evitar ataque de animais e, inclusive, para caçar. Então, ajudava a se esconder nos locais onde estavam os animais para poder caçá-los. Então, quanto à sua origem, vocês já sabem, né, que tem a questão da origem da pré-história, né, o início, que a partir daquilo ali, de usar esse elemento como camuflagem, como proteção, eles começaram a utilizar também como um elemento ritualístico. Então, para fazer rituais, para rezar, para orar, para reverenciar os deuses era utilizado. Elas desempenharam, né, muitas civilizações o papel espiritual, como vocês já sabem, como instrumentos principais em rituais sagrados. No continente africano, vocês sabem, né, que tem aquelas máscaras que representavam os deuses. Também eram utilizadas para afastar maus espíritos. Acreditava-se que os desenhos grotescos, eles eram responsáveis por assustar e espantar os maus espíritos. No Egito, vocês também já devem ter ouvido falar das máscaras mortuárias. Elas eram utilizadas principalmente pelos faraós, né, para proteger a integridade do seu corpo e fazer com que eles chegassem com o melhor aspecto possível do outro lado, né, que eles acreditavam na segunda vida, para eles chegarem com o melhor aspecto possível na segunda vida. Então, utilizando essa máscara mortuária. E os indígenas norte-americanos e indígenas brasileiros também faziam, né, os indígenas americanos, indígenas brasileiros, alguns ainda mantêm a cultura do uso das máscaras. Elas eram utilizadas para rituais, para agradecer aos deuses, para evocar entidades, para afastar entidades. Então, vários elementos que estariam envolvidos dentro da cultura desse povo e dentro da perspectiva de como a máscara poderia representar isso. Então, as máscaras carnavalescas, como foi que elas acabaram se tornando uma tradição? Então, com o tempo, a humanidade, né, o ser humano começou a utilizar as máscaras, pensa que iniciou com o uso de rituais. E muitos desses rituais tinham festas. E uma das festas, que acabou se tornando uma festa pagã, acabou se tornando muito conhecida, foi o carnaval.
principalmente o carnaval de Paris, né, da França, vocês sabem, que muitos aristocratas da época, eles precisavam se esconder e esconder onde eles estavam. Então, eles costumavam usar as máscaras para esconder suas identidades, para participar desse evento, interagir com as demais pessoas e voltar à sua vida normal, como se nada tivesse acontecido. Então, as máscaras, sim, elas tinham a função de esconder a identidade de muitos aristocratas da época. Bem como determinadas práticas profissionais, você já deve imaginar, também são possíveis encontradas as máscaras. Mas também, outra festa muito comum do uso de máscara é o Halloween, que é uma festa que foi criada com base na festa dos mortos, né, que vocês sabem, Dia dos Mortos, que era um ritual, né, para orar, agradecer e tentar guiar esses mortos a o descanso eterno. Então, as máscaras, elas tinham a função, primeiro, de afastar os espíritos e, segundo, de agradecer. Então, era algo extremamente ritualístico. No carnaval, tinha a questão de esconder sua identidade também. Então, são utilizadas até hoje em ambos os eventos. Mas vocês sabem também que existem práticas profissionais que exigem o uso de máscaras, tais quais o do apicultor, né, que trabalha com abelhas, ele usa máscara para se proteger do ataque de abelhas, e em certos esportes como a esgrima. Então, a máscara é utilizada para proteção contra um ataque de uma abelha, no caso do apicultor. No caso do lutador de esgrima, ele usa máscara para proteger de ataques no rosto e assim por diante. E máscaras famosas, você já deve imaginar, né, que obviamente, como as máscaras é algo que segue uma cultura bastante antiga, existem máscaras famosas, mas vou falar obviamente das mais recentes, né, que nós temos, principalmente as máscaras carnavalescas. Vocês já devem ter ouvido falar, a máscara de Pierrot, Columbina. Então, são máscaras que tiveram a base lá na cultura do carnaval na França. Então, essas máscaras, elas foram produzidas com essa intenção de esconder o rosto dos aristocratas da época. Já outras máscaras que fizeram parte primeiro da história e também da cultura pop. Vocês têm a máscara que era utilizada pelos médicos durante o surto de peste bubônica, que é a peste negra, né, na Europa. Eles utilizavam essa máscara, né, que muita gente hoje em dia utiliza para festas de Halloween. E as outras máscaras são referências da cultura pop, então são encontradas em filmes e até hoje são referenciadas pelo seu significado e sua representatividade dentro da cultura humana. Então, eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como sabem, podem procurar. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!